Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Tenham tido uma boa semana até agora. Então hoje vamos dar continuidade à segunda parte então, da aula sobre Francis Bacon. Na primeira parte a gente falou sobre a dedução e a indução, a diferença entre esses dois métodos de raciocínio e o porquê que o Bacon ele fazia uma crítica à indução aristotélica e o que ele propõe, né, para melhorar, para refinar o método indutivo. Então a gente conclui que uma indução ela é um tanto melhor quanto mais exemplos você tiver para poder fazer o salto de generalização que ela propõe, tá? Então, quanto mais elementos particulares você tiver disponível, melhor vai ser a tua indução geral no final das contas, ok? Mas uma parte importante também da teoria de Francis Bacon é a chamada teoria dos ídolos, que muitas vezes ela é interpretada de maneira errônea, tá? E aqui talvez haja muita confusão devido aos termos que ele usa. A começar pelo termo ídolo, que muitas vezes as pessoas tendem a associar com uma coisa positiva, né? Por exemplo, uma pessoa que é idolatrada, no sentido de ser admirada, algo tipo assim. Só que aqui os ídolos eles são sinônimos de erros. São todo tipo de vícios que acabam contaminando o desenvolvimento correto do raciocínio, de uma investigação científica, enfim, da construção do conhecimento como um todo. Então, os ídolos, na verdade, são coisas para serem evitadas, tá? Aqui, pelo menos, no sentido empregado pelo Francis Bacon, tá? Entenda que são esse tipo de erros sobre o raciocínio. Existem 4 tipos de ídolos, segundo o Francis Bacon. Vamos falar sobre os 4 tipos então. Todos eles têm nomes que não são muito intuitivos, por isso que eu falo que muita gente se confunde. Porque se você tentar intuir apenas pelo nome, pelo termo que ele dá, vai ficar muito confuso. Mas vamos decifrar melhor aqui, de acordo com passagens do texto onde ele aborda esse assunto. Por exemplo, os chamados ídolos da tribo. Os ídolos da tribo são todo tipo de erro, todo tipo de vício que decorre de uma tendência que todos nós temos de acreditar que toda a realidade ela é similar à forma como funciona o nosso próprio pensamento, tá? Então, os ídolos da tribo são os erros de raciocínio que derivam das limitações da própria consciência humana, da própria cognição humana, melhor dizendo. Então, nós, como seres humanos, temos várias limitações na nossa forma de conhecer e muitas vezes a gente acaba tentando extrapolar essas limitações e disso acabamos gerando raciocínios que são incorretos. Por exemplo, né, o exemplo que está aqui, a tendência que a gente tem de antropomorfizar a natureza. Como assim? Nas situações atuais, por exemplo, né, envolvendo aí a pandemia, eu já vi mais uma vez pessoas falando assim, isso é a natureza corrigindo o seu rumo, é a natureza se vingando do próprio ser humano. É como se a natureza tivesse uma vontade, né, e que ela estivesse agindo de uma forma planejada, digamos assim, tá? E isso é uma forma totalmente equivocada de tentar entender a natureza. Isso, na verdade, é exatamente o que diz os ídolos da tribo. É uma tendência nossa em projetar para o restante do mundo, para a natureza mesmo, uma forma de pensar que é similar ao do ser humano. Então a gente age como se a natureza tivesse um pensamento humano, tá? Ao se vingar dos seres humanos, algo do tipo assim. Então isso é um tipo de raciocínio que está errado por conta dessa tendência que nós temos enquanto seres humanos. O Francis Bacon também vai definir os chamados ídolos da caverna. O que são eles? Primeiro que é uma referência, né, ao mito da caverna. Eu acredito que vocês vão se lembrar do que se trata o mito da caverna, que é uma história lá a respeito da... Enfim, é um mito que simboliza o embate entre ignorância e conhecimento. Aqui, no sentido que o Francis Bacon está empregando, os ídolos da caverna são todos os preconceitos que nós carregamos enquanto indivíduos. Então, todos nós, né, individualmente, nós temos nossas próprias preconcepções e que acabam gerando nossos preconceitos. Todos nós temos, de uma forma ou de outra. E esses preconceitos, eles acabam contaminando, muitas vezes, uma discussão que deveria ser científica, por exemplo, tá? Um debate mais sério, vamos ver a sociedade, algo do tipo assim. Então, toda vez que isso acontece, nós estamos sofrendo pelos chamados ídolos da caverna. Então, se os ídolos da tribo eles diziam respeito à humanidade como um todo, uma característica geral dos seres humanos, os ídolos da caverna eles dizem respeito a erros cometidos por nós enquanto indivíduos. Então, individualmente, nós temos cada um o seu próprio preconceito, né? É difícil você ter uma pessoa totalmente livre de preconceitos, e aí que entra então essa categoria, tá? Então, como exemplo ali, você pode citar uma pessoa que seja racista, por exemplo, uma pessoa que seja homofóbica. Então, esses preconceitos particulares dessa pessoa seriam exemplos do que é os chamados ídolos da caverna.
O terceiro tipo de ídolos que o Francis Bacon definiu são chamados ídolos do fórum. O que é esse fórum? Muitas vezes vai encontrar também traduzido como ídolos do mercado. Essa metáfora que ele quis criar é para simbolizar que os seres humanos, ao entrarem em contatos comerciais, ou ao fazerem trocas comerciais, eles precisaram usar a linguagem para isso. Porque, no fundo, os ídolos do fórum, né, são todos os tipos de erros que decorrem de um mau uso da linguagem. Quando a linguagem é utilizada de uma forma equivocada ou de maneira ambígua, ou seja, quando uma palavra ela é utilizada de tal forma que ela gera duplo sentido, ou simplesmente uma pessoa fala uma coisa e outra pessoa não entendeu. Por exemplo, seria eu estar ministrando essa aula aqui e alguém não entender ela, né? Alguém assistir o vídeo e não conseguir entender o que eu estou falando. Isso tem a ver com os ídolos do fórum. É devido a um mau uso da linguagem, seja por mim, que talvez não esteja falando corretamente, ou a pessoa que não tenha desenvolvido bem a sua linguagem para compreender as palavras que eu estou utilizando. Então isso é muito comum, por exemplo, em situações de tradução. Às vezes, quando você vai traduzir, por exemplo, um livro de um idioma para outro, você vai ter palavras que não existe um correspondente exato, né, em um idioma para aquela palavra de outro. Isso é muito comum nas mais variadas línguas, né? Tem palavras muito específicas que têm um sentido muito específico em um idioma e que não tem uma outra palavra exata para isso no idioma que está sendo traduzido. Então isso pode gerar realmente aí um erro de interpretação, tá? Um tipo de confusão. Aqui nos exemplos que eu coloquei, eu acho que fica claro o que são os ídolos do fórum, né? Então, por exemplo, quando as pessoas confundem termos, misturam termos que têm definições diferentes como se fossem a mesma coisa. Eu dei 3 exemplos ali onde eu vejo isso muito acontecer, né? As pessoas, em geral, confundem os termos teoria e hipótese, já falamos várias vezes disso nas aulas. As pessoas, em geral, confundem, né, nas discussões políticas os termos socialismo e comunismo. Tem muita gente que usa os dois termos, mas não sabe diferenciar um do outro. E muita gente confunde os termos ética e moral. Acabam também misturando as duas coisas. Isso é muito comum também. Então, os ídolos do fórum são todos aqueles que decorrem de problemas de linguagem. E, por fim, nós temos os chamados ídolos do teatro. O que são os ídolos do teatro? São todo tipo de engano gerado por falsas doutrinas ou teorias que já se provaram que são falsas e ultrapassadas, mas mesmo assim, talvez um indivíduo ou um grupo acabe utilizando ela, tá? E ao utilizar ela fora do contexto, ou no contexto da qual ela não se aplica mais, ela acaba gerando vários problemas. Então, aqui nós temos exemplos bem óbvios, né? As teorias conspiratórias, teorias da conspiração costumam ser um ótimo exemplo do que é o ídolo do teatro. O Francis Bacon usa aqui a analogia do teatro para imaginar que seriam fantasias encenadas em um palco, mas que não são realidade. É por isso que ele usa esse termo, tá? Para se referir a esse tipo de erro. Então, toda vez que uma pessoa ou um grupo usa teorias, doutrinas ou informações que se conhece a não veracidade delas, mas mesmo assim elas continuam sendo utilizadas. Então nós temos aqui o exemplo do terraplanismo, né? Que talvez tenha surgido até como uma piada, mas que tomou uma proporção tão grande que hoje tem pessoas que, sim, acreditam nisso. Então, por fim, né, só para encerrar essa parte que diz respeito ao Francis Bacon, o que ele nos adverte é que é necessário compreender o que os ídolos são para a gente poder se prevenir contra eles, né? Porque, como fica bem claro ali, é um tipo de erro muito fácil. São 4 tipos de erros muito fáceis de serem cometidos, né? O primeiro tipo sendo aqueles que derivam da nossa limitação enquanto espécie humana, são os limites da própria espécie humana, que fazem a gente muitas vezes projetar para coisas que a gente não compreende, como se elas devessem pensar como nós pensamos ou devessem agir como nós agimos, tá? Mesmo que você está falando da natureza. Isso é muito comum as pessoas pensarem dessa forma. O segundo tipo são os preconceitos individuais, né? Esses preconceitos pessoais que todos nós temos, e quanto mais a gente demora para tentar se livrar deles, mais eles atrapalham o nosso conhecimento se desenvolver de fato. Os erros que derivam da linguagem, quando a gente não utiliza muito bem a linguagem, né? Ou, por exemplo, você vai mandar uma mensagem para alguém e não utiliza muito bem a vírgula, a pessoa pode acabar entendendo totalmente diferente o conteúdo do que você quis dizer para ela, tá? E, por fim, os erros que derivam de você aceitar ou divulgar ou propagar falsas doutrinas, falsas teorias ou mesmo falsas notícias, ok? Pessoal, vou deixar lá então instruções para a próxima atividade. Então, até a próxima. Um grande abraço a todos.